E aí, semana passada, a gente começou a ver sobre o ateísmo, que ele não tem um fundador ou um evento histórico, que até o século XIX era muito raro, por causa da questão da existência, né? Era um argumento muito forte para Deus, que tudo tem uma causa, e se tudo tem uma causa para a existência, por que o universo não teria? E aí a gente viu que quando Darwin surgiu com seu livro Origem das Espécies, isso fez com que muitos ateus achassem que isso era um bom argumento. E aí o naturalismo, né, que é a ideia de que no mundo só existem as coisas naturais, ela invadiu as ciências e a gente hoje vive uma ditadura, né, do naturalismo nas ciências, ou seja, a ciência só estuda aquilo que é natural e não aquilo que é sobrenatural, né? E aí hoje nós vamos entrar numa segunda parte. Aí a gente falou muito sobre evolução, né, gente? A gente falou sobre a ideia de que evolução não tem nada a ver com ateísmo, então a gente tem que saber separar as coisas. E aí eu mostrei aquele livro que tem as três visões cristãs de criação. Deus criou tudo pronto, recentemente, né, há poucos mil anos atrás, ou Deus criou tudo pronto, mas há milhões de anos atrás, que é a posição que eu estou mais inclinado hoje, e existem outros cristãos que acreditam que Deus criou tudo pela evolução. É uma terceira possibilidade. Então, o que eu foquei na última aula foi que evolução não tem nada a ver com ateísmo. Então, se você acredita na evolução, você que é cristão, você pode acreditar na evolução, mas na evolução teísta. Deus criou uma célula capaz de evoluir e se tornar outras vidas, né? Nós somos cristãos e cremos na criação. Então Deus criou como? Pela evolução ou criou tudo pronto? Então, evolução não tem nada a ver com ateísmo. E aí, hoje nós vamos entrar já na segunda parte da aula, para a gente terminar essa parte do ateísmo. Esse cara aqui, quem conhece ele? Não conhecem, né? Então, a gente já precisa se familiarizar. Eu mandei um vídeo lá hoje no grupo, um pouco antes da aula, daquele que eu falei na última aula, do William Lane Craig, que é o maior apologista vivo hoje. Ele debate com esses caras aqui, ó, com Richard Dawkins. Hoje, gente, no ateísmo, a gente tem 4 principais ateus. O Richard Dawkins, que é esse cara aqui, que escreveu um livro chamado Relojoeiro Cego. Lembra que eu falei que tinha um teólogo chamado William Paley, que ele escreveu um livro que eu até pedi para vocês pesquisarem, que o livro dele chama Teologia Natural, lembra, Gabriel? Então, a teologia natural dele é o seguinte, o universo ele é tão complexo que ele parece um relógio. Então, um relógio, se você achar um relógio no meio do mato, você não vai supor que um relógio surgiu do nada, vai? Por quê? Porque ele tem todos os sinais de que foi projetado por uma mente inteligente. Ele parece ter uma função específica, ele é muito complexo, a engrenagem dele funciona de forma perfeitamente ajustada. Então aquilo ali traz indícios de que ele foi planejado, concordam? Então, ok. E aí o William Paley falou o seguinte, o universo é a mesma coisa. Parece que ele tem sinais de inteligência por trás dele. Ele é tão complexo, mas ao mesmo tempo tão ordenado. Para a vida ter existido, foram tantas variáveis que tiveram que acontecer de forma bem precisa que a melhor explicação para isso é de que existe uma mente inteligente por trás. Então esse foi o livro do William Paley, em Teologia Natural. E aí ele usa essa analogia do relógio. Aí esse cara aqui, ó, Richard Dawkins, escreveu um livro chamado O Relojoeiro Cego. Ele pegou essa analogia do William Paley, de que o relógio traz uma evidência de que ele foi planejado, e escreveu um livro chamado O Relojoeiro Cego. Ou seja, para ele, na cabeça dele, o mundo foi criado por um relojoeiro cego, que são os genes, né? Então ele é biólogo,
E ele vai argumentar que não existe Deus, na verdade. Tudo surgiu por causa dos genes que vão nos fazendo selecionar naturalmente as coisas e evoluírem naturalmente, né? Por isso que o livro dele chama Relojoeiro Cego. Então ele é o principal ateu hoje. E tem outros três. O outro chama Christopher Hitchens, que inclusive esse Christopher Hitchens é o cara que o William Lane Craig está debatendo naquele vídeo que eu mandei lá. Então, naquele vídeo que eu mandei, é o debate entre o teólogo e filósofo cristão William Lane Craig e o ateu Christopher Hitchens. O terceiro mais famoso hoje é o Daniel Dennett, que é um americano. Então, os quatro são americanos. E por último, tem o Sam Harris. Então, esses quatro ateus, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett e Sam Harris, são os quatro, eles são chamados os Cavaleiros do Apocalipse, né? É uma brincadeira que os cristãos fazem, porque eles são os quatro ateus hoje mais influentes. Eles escrevem livros que são muito famosos, ganham prêmio nessas revistas de popularidade na americana, né? E eles escrevem livros, por exemplo, o Sam Harris escreveu um livro chamado Carta a uma Nação Cristã. O Christopher Hitchens escreveu um livro chamado Deus Não é Grande. E o Daniel Dennett, eu não lembro o livro que ele escreveu. Mas são livros que afrontam diretamente a fé. E qual que é a diferença desses novos ateus? Eles são considerados os novos ateus, os neo-ateus, né? Neo é o símbolo para novo. É a afirmação para a palavra que significa novo. Então eles são os neo-ateus. Qual que é a diferença deles para os ateus antigos, tipo da época de Darwin, do século XIX? É que esses ateus, eles não só... os primeiros ateus que começaram a surgir de forma mais forte quando o Darwin lançou o livro dele, eles apenas acreditavam que Deus não existe. Mas eles não ficavam fazendo propaganda, não criavam entidades como existe hoje a ateia, que é uma entidade ateia para combater a religião, né? Então, esses novos ateus, eles são mais engajados na cultura, eles escrevem livros, eles estão nas redes sociais, eles estão nas melhores universidades que existem e eles estão nos programas, nos podcasts. Então, eles são muito influentes. E a principal diferença deles é que eles têm a missão de combater a religião. Então eles fazem propaganda contra a religião. Os outros só acreditavam que Deus não existe, mas eles não ficavam fazendo propaganda contra a religião. Esses novos ateus, eles querem acabar com a religião. Então eles falam isso claramente. Eles acham que a religião é um mal para a sociedade, que só gera guerra, né? E eles tomam alguns exemplos, por exemplo, as cruzadas, esses homens-bombas islâmicos, né? Então, só que eles exageram muito a questão, né? E não veem o lado positivo também. Então, esses são os novos ateus. E esse cara, Richard Dawkins, ele diz o seguinte, como eu falei, para mostrar para vocês que como a evolução foi uma teoria, uma hipótese científica que os ateus abraçaram com unhas e dentes. Por quê? Porque o próprio Richard Dawkins diz o seguinte, até Darwin, nós éramos ateus por convicção, mas não tínhamos uma razão muito forte intelectualmente. Mas Darwin nos deu uma razão intelectual para ser ateu, porque eles acham que a evolução pode acontecer naturalmente. Mas, mais uma vez, como o próprio William Lane Craig falou, se a evolução aconteceu, ela é algo tão complexo e tão difícil de acontecer que só pode a explicação mais plausível para a evolução ter acontecido é que existe uma mente por trás disso coordenando tudo, né? Porque são muitos processos que tem que acontecer para uma espécie se transformar em outra. Então é muito difícil isso acontecer naturalmente. Então, se a evolução aconteceu, é de fato uma evidência de que Deus existe. Mas eles acham que é uma evidência de que Deus não existe, que isso pode acontecer por acaso, né?
E é por isso que eu mostrei aquele livro para vocês. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque para acreditar que a evolução aconteceu naturalmente, tem que ter muita fé, gente. Para acreditar que uma célula foi multiplicando, foi se tornando uma bactéria, um peixe depois de milhões de anos, e esse peixe saiu da água sem nenhuma intervenção, é muita fé para acreditar nisso tudo, né? E aí ele diz que é completamente seguro afirmar que, se você encontrar qualquer pessoa que afirma não acreditar na evolução, essa pessoa é ignorante, burra ou insana. Então, tá vendo como eles são agressivos? Eles não têm papas na língua. Eles são agressivos ao extremo, assim, contra a religião. E aí, algumas doutrinas do ateísmo. A principal doutrina ateísta, pra vocês verem que como o ateísmo pode ser uma religião também. Eles têm as suas doutrinas, os seus dogmas, as suas crenças, né? E a sua forma de interpretar o todo, como a gente viu na última aula. A religião é uma tentativa de interpretar o todo, diferentemente da ciência. Por exemplo, a química que ela quer entender apenas como funcionam a parte física, a química das coisas. A física, como os corpos se comportam no mundo. A biologia, como está interessada só na vida. Então a ciência ela foi se especializando e cada parte da ciência estuda um pedaço da existência. A matemática estuda os números, o português, a linguagem, enfim. A religião, a cosmovisão, ela quer entender o todo. De onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. E aí, para ela entender esse todo, obviamente que ela pede ajuda a todas as disciplinas, a todas as formas de conhecimento, desde a filosofia, da religião, da matemática, da química, da física. Por isso que nesses debates de filosofia e religião, os debatedores utilizam argumentos de várias disciplinas, usam argumentos morais da filosofia para provar que Deus não existe ou para provar que Deus existe, usam argumentos da ciência, da biologia, da cosmologia. Inclusive, aquele vídeo que eu mandei lá, na próxima aula nós vamos começar a entrar nos argumentos a favor de Deus, que provam, ou não que provam, mas que mostram que é mais racional crer que Deus existe, dada as evidências que nós temos, né? Esse é um argumento mais racional, gente. A gente não consegue provar que Deus existe. Seria muita arrogância da nossa parte falar isso. O mais sensato que a gente pode dizer é o seguinte: nós temos boas evidências que apontam para a existência de Deus, entende? É diferente. Porque quando a gente começa com esse argumento, eu vou provar que Deus existe, a pessoa, primeiro, ela já cria uma resistência, fala assim, nossa, esse cara é muito arrogante. E outra, é de fato muito ousado falar isso, né? Então, a gente tem boas evidências que apontam para a existência de Deus, é diferente. Então, uma das crenças ateístas é o seguinte: só o que é científico é verdadeiro. E aí, o que eles acreditam? Que a ciência é a única fonte de descobertas verdadeiras. Olha só, o ateu ele se agarra muito na ciência, por quê? Porque ele acredita que ela é a única forma de descobrir a verdade. E isso é chamado de cientificismo. O que é cientificismo? É aquela pessoa que acredita que a ciência é a única forma de conhecer o mundo, né? Então é como se tem um teólogo cristão chamado Alvin Plantinga, que ele diz o seguinte: existem várias lentes para enxergar vários tipos de coisas na existência, né? Existe lente de aumento, existe microscópio que enxerga coisa muito minúscula, existe lentes que você enxerga coisas que estão muito longe. Então, falar que só a ciência é a forma de buscar a verdade é como se a gente pegasse uma lente só para enxergar o mundo e falasse que tudo pode ser explicado por ela e esquecer todas as outras. Então, é muito
é muito ilusório acreditar nisso, né? Porque, como a gente vai ver na próxima aula, nos argumentos, como a gente viu na última aula também, lembram daquele teste de, por exemplo, a pessoa que fala que a verdade é relativa. Se a pessoa afirma isso, ela está afirmando que a própria afirmação dela é relativa. Lembram disso? Então, se a pessoa diz que só o que é científico é verdadeiro, a gente pode perguntar para ela: como você provou que isso aqui é verdadeiro cientificamente? Essa aqui é uma afirmação filosófica. A ciência não pode fazer um experimento para provar que só ela busca a verdade. Então percebem como o argumento é falho também? Por quê? Essa afirmação que ele fez não foi uma afirmação científica, é uma afirmação filosófica, que ele acredita nisso, né? Então não faz sentido acreditar nisso. A ciência é uma das formas de descobrir as verdades do mundo, né? E cada área da ciência descobre um tipo de verdade. Para descobrir as moléculas da matéria, a gente vai precisar da química. Para descobrir como os corpos funcionam no mundo, como eles se comportam nas leis, a gente vai para a física. Então cada uma descobre um pedaço da realidade, né? Então todas essas afirmações não fazem muito sentido. E outra crença dos ateus é o seguinte, em relação a Deus. Eles dizem que a vida surgiu ao acaso. Logo, não existe um Deus criador. Ou seja, se Deus não existe, tudo que existe surgiu ao acaso. Essa aqui é uma palavra muito importante para o ateu. Tudo para ele é ao acaso, pela sorte, enfim. E aí, olha só o que esse Feuerbach disse, né, um ateu. Deus é fruto da imaginação humana pelo anseio de consolação. Então, eles enxergam a crença em Deus como uma resposta que o ser humano tem por causa desse anseio de ser consolado. Aí ele cria um Deus para se consolar, né? Porque para ele, para o ser humano, a morte é muito cruel, então ele precisa de alguma coisa para se iludir e ter esperança e conseguir viver, porque é muito cruel viver imaginando que Deus não existe e que depois da morte a gente acaba, né? Então essa é uma visão dos ateus sobre a religião, sobre Deus, né? Bom, quais são as sagradas escrituras dos ateus? Tudo que é científico, né? A literatura científica. Então aqui é claro que é uma brincadeira, eles não consideram elas sagradas, porém a forma deles tratarem a ciência mostra que eles lidam com ela, eles veem ela de forma sagrada, né? Se eles acreditam que só o que é científico é verdadeiro, é quase uma adoração à ciência, entendeu? Então eles têm como livro sagrado, né, a fonte de autoridade deles, é tudo que é escrito pela ciência. E o que eles acreditam sobre moralidade? Por exemplo, eles acreditam que não há um padrão divino de condutas. Então a moralidade, a moral é relativa. Cada ser humano tem a sua visão do que é certo e errado. Cada cultura, em cada época diferente, tem a sua visão. E tudo isso pode ser ajustado às preferências pessoais, né? Então você acha que, por exemplo, matar é errado? Poxa, o ateu pode argumentar o seguinte: não, isso é a sua opinião. Se Deus não existe, não existe padrão absoluto de certo e errado. E aí, esse cara aqui, ó, chama Alistair McGrath. Eu tenho um livro dele aqui chamado O Delírio de Dawkins. Olha que legal. Esse é um dos teólogos também mais influentes de hoje. Ele é teólogo, ele não é filósofo como William Lane Craig. Vocês estão conseguindo ver aqui? Ou não, só a tela, né? Vocês estão... Tá vendo minha câmera? Tá vendo o livro aqui? O que tá escrito? Qual que é o nome do livro? Tá lendo pra ler? Isso, ou seja, Alistair McGrath e Joanna McGrath, que é a esposa dele. Ele escreveu um livro
criticando aquele ateu, Richard Dawkins, mostrando como a ideia dele é irracional, entendeu? Então esse cara aqui é muito bom. Hoje em dia também, tudo que vocês verem dele pode ler ou comprar. E aí olha só, o que ele diz? O ateísmo é o anseio humano por liberdade moral. Lembra o que aquele cara disse? Deus é o fruto da imaginação pelo anseio de consolação. O Alistair McGrath fez uma jogada de mestre. Ele analisou o ateísmo da mesma forma. O ateísmo é o anseio humano por liberdade moral. Ou seja, as pessoas são ateias porque elas não querem ter regras morais a seguir. Isso de fato é muito incômodo, né? Mas a gente que é cristão sabe que isso acontece por causa da nossa natureza caída. Nós somos seres caídos, temos inclinação pelo pecado e é incômodo para a gente ter regras morais. Então, o ateísmo é basicamente isso. É o ser humano que não quer ter regras morais. Então, ele fala que Deus não existe para ele se sentir livre. Olha que legal. Uma resposta, né? Então, gente, vamos lá. O que o Pedrinho falou foi uma descrição de como as coisas são. Então, de fato, quando a gente olha para as culturas, existem padrões morais diferentes. Então, uma cultura acha que a cultura ocidental, por exemplo, acha que isso tem mudado, né? Óbvio. Mas a maioria dos ocidentais acham que é errado casar com mais de uma mulher. Outras culturas não veem isso como errado. A questão se Deus não existe, como os ateus acreditam, de fato não há padrão moral. Se Deus não existe, já dizia um filósofo, tudo é permitido. A questão o grande argumento, porque, como a gente vai ver na próxima aula, existem vários argumentos para a existência de Deus. Um dos argumentos, aquele vídeo que eu mandei lá, é o argumento cosmológico, é o argumento do início do universo. Por quê? Porque o universo, ao que parece, teve um início e se ele teve um início, logo ele tem uma causa, como a gente viu, né? Todo efeito tem uma causa. Então, se ele tem um início, ele tem uma causa. A mesma coisa, o outro argumento é o argumento moral. Se Deus não existe, não existe padrão de certo e errado. Concorda? Se Deus não existe, não existe um padrão universal de certo e errado. Então, esse é exatamente o argumento moral. Presta atenção. Se Deus não existe, tudo é permitido. Não há padrão. Porém, essa é uma afirmação. Porém, quando a gente olha para a vida humana, ninguém consegue viver assim. Até mesmo o ateu que fala isso, ele tem um padrão de moralidade. Se você chegar nesse mesmo ateu e roubar o celular dele, ele vai falar que você está errado. Então, por mais que ele fale que não existe padrão moral, ele não consegue viver assim. Ele cria um padrão moral. Ele acredita em algum padrão moral. Você ia falar, Alex? Não estava ligado. Então, isso mostra que de fato Deus existe. Olha que interessante. Então, a primeira afirmação é: se Deus não existe, não existe padrão de certo e errado. Porém, a segunda afirmação é: quando a gente olha para a existência, para a vida, para as relações humanas, a gente vê que existem padrões, existem coisas que são erradas em todo lugar. E aí tem um outro autor, esse vocês conhecem, né? O C.S. Lewis. C.S. Lewis é que escreveu as Crônicas de Nárnia. O C.S. Lewis, ele tem um livro chamado A Abolição do Homem. E ele mostra nesse livro o seguinte. Ele fala o seguinte, os relativistas dizem que não existe padrão moral, porque eles pegam alguns pontos de divergência. Existem pontos de divergência. Porque nós somos seres humanos, cada um enxerga o mundo de uma forma, nós temos inclinações pecaminosas dentro de nós, e aí, claro que nem todo mundo vai pensar igual. Só que ele mostra o seguinte, no final do livro ele mostra uma lista
de regras morais de todas as culturas que mostram um certo padrão. Então, por exemplo, falar a minha verdade falar mentira é algo condenado em todas as culturas, a não ser em casos excepcionais, né? Em casos que, por exemplo, um ladrão entrou na sua casa, um assaltante, um estuprador, e quer estuprar sua mãe está escondida no banheiro, debaixo da cama, e ele pergunta, cadê sua mãe? Você tem que mentir nessa hora. Então, isso é uma exceção. Agora, como regra, nós temos que falar a verdade. Isso é uma regra moral em todas as culturas. Então ele vai mostrando várias regras que são comuns. Então ele mostra o seguinte: apesar dessa aparente discordância em vários pontos, existem alguns pontos que são comuns. Então parece que todo ser humano tem algum instinto moral. Entenderam o argumento? E aí, isso é exatamente o que Paulo fala em Romanos. Olha que interessante. Romanos capítulo 2, Paulo fala o seguinte, ó, verso 15. Verso 14. Quando os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, quando eles dizem que não. Quando os gentios que não têm lei, ou seja, os gentios não tinham a Bíblia, né, como regra, quando eles procedem por natureza em conformidade com a lei, mesmo não tendo lei, eles mostram que essa lei é lei para si mesmo e mostram que a norma da lei está gravada em seu coração. Então, a Bíblia diz que todo ser humano tem a lei de Deus gravada no seu coração. É claro que o fato da pessoa desobedecer à lei não significa que ela não tenha a lei. A questão é que ela se revoltou contra essa lei por causa do pecado, né? Mas ela tem consciência. Então, a moralidade, deixa eu voltar aqui para o slide. A moralidade é um forte argumento da existência de Deus. Nós vamos ver isso na próxima aula. Então, aqui foi só uma introdução para vocês verem como que a gente possivelmente poderia responder isso. E aí, por último, eles acreditam que depois da morte, os seres vivos morrem. Só isso. Não existe vida após a morte, não existe um mundo espiritual, não existem anjos, demônios, não existe nada sobrenatural. Só existe o que é natural. Por isso que eles usam o naturalismo. O que é naturalismo? É a crença de que só existem as coisas naturais. Não existe nada sobrenatural, entendeu? Então, para eles, ninguém precisa ser salvo de nada, pois depois da morte não existe nada. Então, essa é a crença ateísta. Aqui é o símbolo do ateísmo, ó, tem até um grupo ateísmo no Brasil. Então, gente, o ateísmo é algo muito forte na nossa cultura. Apesar deles serem, naqueles gráficos que a gente viu, eles serem tipo 1% da população, 5% em alguns países, assim, mas eles são muito influentes, principalmente nas universidades, nos meios educacionais, porque historicamente eles foram se filtrando lá e tomaram conta do lugar, né? Então, toda a nossa cultura hoje intelectual é formada tendo o ateísmo como um pano de fundo filosófico, entendeu? Por isso que para eles é um absurdo alguém falar de design inteligente, por exemplo. Vocês já ouviram falar na teoria do design inteligente? Não. O que é o design inteligente? É uma teoria científica que quer ensinar nas escolas de que existe uma possibilidade de ter uma mente inteligente por trás da criação. Quem já estudou biologia aí na escola? Já estudou, né, Alex? Como que a biologia geralmente trata a vida? Gente, qual que é o sentido da vida?
nascer, crescer, reproduzir e morrer, não é? Isso é uma visão ateísta, concordam? Então, só que olha que interessante. O biólogo, ele não pode falar que isso é o sentido da vida. Por quê? Porque essa é uma avaliação partindo do pressuposto de que Deus não existe. Por quê? Porque se Deus existe, a vida não é só nascer, crescer, reproduzir. Existem muito mais coisas. A gente tem que conhecer a Deus, a gente tem que buscar a verdade. Depois da morte, existe vida. Então muda tudo. Então, por que que eles têm o direito de falar isso na sala de aula e um professor cristão não tem o direito? Entenderam? Então, a teoria. Tem, se alguém hoje fala, por exemplo, essa é a grande briga, inclusive nos Estados Unidos isso é muito sério. Tem casos lá que já foi para casos judiciais, onde um professor ensinou a evolução, aí um professor cristão foi tentar ensinar a criação, e aí o Estado falou que ele não podia ensinar a criação na escola, entendeu? Então, a teoria do design inteligente é uma teoria que tem surgido, que está crescendo, e eles vão falar o seguinte: olha, na escola a gente tem filhos lá de cristãos, ateus, muçulmanos, tem filhos de todo mundo. Então a gente não pode ensinar só um lado de possibilidades. Por quê? Pode ser que Deus não exista? Pode, é possível. Mas pode ser que ele exista também. Então, na escola, teria que se ensinar as duas possibilidades. Ah, por exemplo, na aula de biologia, como que a vida surgiu? O professor ele deveria falar o seguinte: olha, do ponto de vista de quem acredita que Deus não existe, a vida surgiu ao acaso. Mas as pessoas que acreditam em Deus dizem que Deus criou o mundo. Entendeu? Só que a questão é, eles estão querendo que os religiosos não falem a visão deles, entendeu? Essa é a diferença. Eles querem que só o ateísmo fale. Então a teoria do design inteligente é uma teoria que quer mostrar que quando a gente olha para as evidências, é possível raciocinar cientificamente e chegar à conclusão de que existe uma mente inteligente por trás disso, entendeu? E aí, ó, quero finalizar com um teste de fixação. Quem lembra? Que religião é essa aí, gente? Judaísmo. E essa? Cristianismo. E essa? Ó, decide, hein? Hinduísmo, Hinduísmo. budismo, Budismo. Ateísmo. Então, tudo que vier, esse símbolo aqui. Aqui é o símbolo do elétron, né? Do átomo. Os prótons e elétrons e nêutrons aqui. E o A no meio, ó, de ateísmo. Agora, quais são as implicações dessas visões de mundo aqui, ó? Dessas religiões aqui, ó? Quem afirma isso aqui? Ateísmo. Quem afirma isso aqui, ó? Budismo. Quem afirma isso? Hinduísmo. Oi? Tem. O budismo que não tem, entendeu? O budismo não tem. O budismo, a questão é o caminho da meditação. Quem diz isso aí? Islamismo. E isso aqui, quem diz? Judaísmo. Então, gente, olha só, quais são as implicações dessas visões de mundo, essas várias afirmações falsas aqui, ó. Algumas pessoas acreditando que Deus não existe, outros acreditando que a meditação é o caminho para a salvação, outros acreditam que uma vaca é um Deus, outros acreditam que o Alcorão tem mais autoridade que a Bíblia, outros acreditam que Jesus não é o Messias. Olha o perigo
dessas visões de mundo. Elas estão disseminando mentira. E a nossa função como cristão é mostrar a verdade. Essa é a principal função nossa, né? Apontar para Jesus. Jesus é a verdade. Então, por isso é importante a gente entender as visões de mundo que existem, as cosmovisões, as religiões que existem, para a gente saber como mostrar a verdade. Então, se você for conversar com um muçulmano, você vai ter que entender por que a Bíblia tem mais autoridade que o Alcorão. Quais são os seus argumentos para afirmar que a Bíblia é mais confiável do que o Alcorão? Entende? Se você for conversar com um budista, como você vai mostrar para ele que meditação não leva à salvação, que a gente precisa de algo mais? Como você vai conversar com um ateu e mostrar que existem boas evidências de que Deus existe? Não só evidências filosóficas, mas principalmente científicas também, tá? Então, isso são as implicações dessas visões de mundo. Como que você vai conversar com um judeu e mostrar para ele que Jesus é o Messias? Quais são os argumentos? Entenderam?